É uma regra e é um número histórico a nível de Brasil. Que hoje, uma cidade que tenha uma movimentação mínima, como vocês têm, o mínimo de ocupação realmente chega a 40%. E o 40% é um número que transforma viável o controle do rotativo. Então, esse número 40%, 50%, tem cidades que a gente trabalha que tem 60% de ocupação, 70% de ocupação. Então, hoje, se a gente fizer um cálculo manual, a gente chega muito mais que 40% lá no centro da cidade. Bom, o valor efetivamente faturado pela empresa ficou muito aquém do previsto. Vários motivos alheios à vontade, independente da própria administração da concessionária. A estimativa continha no edital da concorrência que acabou se concretizando, aliado a alterações introduzidas pelo público na gestão do estacionamento que propiciaram o uso das vagas sem obrigatoriedade com exceptividade de pagamento. O que eu quero dizer com isso? O senhor prefeito comentou antes que antes de iniciar a operação tivemos algumas reuniões junto ao CDL e algumas pessoas. O que acontece? Viabilizando a facilidade e a aclamação pública, foram alteradas algumas regras de cobrança. Foi instituído 15 minutos de tolerância, foi instituído o pagamento da irregularidade na volta, com o valor da irregularidade igual ao valor da tarifa. Ou seja, foi criada uma educação do usuário com que ele se preocupasse em pagar na volta. Infelizmente, esse modelo de negócio não funciona. Pagar na volta não funciona. Volto a dizer, não é alguma coisa específica do município. Qualquer cidade que a gente trabalha, pagar na volta não funciona. É muito difícil encontrar uma cidade, uma população que espere para pagar na volta. As pessoas me perguntam, por que as pessoas no Brasil não pagam na volta? Porque são brasileiros. A gente não paga na volta, a gente paga na entrada. A não ser um estacionamento privado, senão você não tira o carro lá de dentro. Aí você tem que pagar. Caso contrário, é impossível. Não, depois a gente vai colocar a palavra de exposição. Em um primeiro momento, a população não aceitou usar o estacionamento rotativo. Passou a ocupar as vagas destinadas ao estacionamento rotativo sem efetuar o pagamento do ticket correspondente. Devido à tolerância de 15 minutos para ocupar a vaga sem a obrigatoriedade do pagamento, propiciaram uma maior rotatividade no uso das vagas, sem que tal fato tenha representado um aumento de faturamento. Pode passar. Nós temos aqui um número, um investimento feito pela empresa para poder iniciar a sua operação, ou seja, para abrir as portas da empresa. A gente fez bem sucinto, a gente não fez tão analítico para não demorar. Então, investimentos em móveis e utensílios, R$25 mil, equipamentos de informática, R$55 mil, EPIs e uniformes, 17, sinalização, 11 mil e veículos, 39 mil. Então, a empresa, para poder abrir as portas, ela teve um investimento, o risco total dela de R$149 mil. Então, ela iniciou a operação já com um caixa de menos R$150 mil. Ok, isso é investimento, depois ela faz a depreciação e ela vai dentro conforme a sua operação. Por isso, 10 anos de contrato. Pode passar. Ainda assim, a empresa mantinha, no auge da sua operação, independente da movimentação no centro, uma mão de obra de R$57 mil, mão de obra AST. O que é a mão de obra AST? Foi uma empresa contratada pela Estacione, que fazia parte de recrutamento. Então, ela cobrava a taxa de fazer a administração dessas pessoas. Por quê? Porque existe muita rotatividade de funcionário. Eles entram e saem, eles vêm trabalhar na segunda-feira, na quarta-feira eles não aparecem mais. E a empresa não pode ficar esperando aparecer. Então ela tem que ficar sempre contratando. Não é um funcionário que entra e fica, faz carreira na empresa. Ele até pode fazer carreira, existe um plano de carreira. Mas nesse mercado as pessoas acabam entrando e saindo. Passa-se 1, 2, 3 anos, depende do município, até mais, até que você consiga ter uma equipe formada. Então, por isso tem essa empresa. Serviços terceiros mais 1.130, alguns impostos, tecnologia, outros. A empresa tinha fixa, faturando ou não, 75.826,32. Mais ou menos uma média de custo fixo, sem ter problemas, sem demissão, sem reclamatória, que já teve algumas pessoas que já entraram no processo de reclamatória trabalhista. Sem ter nada. Nós estamos falando aqui de uma saúde financeira, uma operação 100% saudável, sem nenhum problema. Pode passar. A gente mostrou um gráfico aqui, onde o previsto versus realizado. O previsto é o azulzinho, é o que diz o contrato, o que diz o edital,
e é nesse azulzinho que a empresa se baseou para trabalhar. E o vermelho foi o que aconteceu, foi o que a empresa faturou. Então ela tinha um previsto de 134 mil e faturou muito aquém disso. Nos 4 meses que a empresa trabalhou, pode passar, Juliana. Nos 4 meses que a empresa trabalhou, ela deveria de ter, no mínimo, claro, às vezes menos, às vezes mais, mas assim, se aproximar do montante, 4 meses, de R$ 537.600. Só que o realizado alcançou o faturamento não alcançou o número de R$ 60 mil. Então a empresa, ao longo de 4 meses, ela não conseguiu faturar o que ela gastava no mês. Previsto que ela poderia arrecadar R$ 537 mil. Pode passar. A gente trouxe aqui um DRE, né, um demonstrativo de resultados de outubro e novembro consolidado, onde a gente mostra uma receita operacional de R$ 24 mil, despesas trabalhistas comerciais de 98 mil, despesas gerais comerciais 15.600, despesas trabalhistas administrativas, que foram as demissões e as recontratações, 15 mil, despesas gerais administrativas, que são multas, enfim, para poder sair da sede, quebrar alguns contratos, R$ 9 mil, despesas financeiras. Chegamos ao resultado operacional líquido no mês de outubro e novembro consolidado, menos 114 mil de prejuízo. Pode passar. Em face do evidente desequilíbrio econômico-financeiro, cujo resultado negativo está estampado no DRE, referente aos meses de outubro e novembro de 2014, comprovamos que a operação de estacionamento rotativo pago é deficitária, sendo inviável a manutenção do contrato nos seus exatos termos. Cumpre ressaltar que, em face do prejuízo suportado, a estação está com o contrato suspenso para a execução das atividades. Pode passar. Diante de todos os fatos e provas apresentadas, a Estacione reitera a sua pretensão de que seja rescindido de forma amigável o contrato de prestação de serviços 2024-2014, sendo-lhe retirada a outorga concedida para explorar o estacionamento rotativo pago no município de Itaquari. Terminou? Bom, o que eu tenho para dizer para vocês, para nós darmos sequência, abrir para discussões e, enfim, tirar algumas dúvidas. Mas a empresa fez o estudo depois que ela estava trabalhando e viu que não tinha viabilidade? Sim, nós fizemos o estudo, né? Existem algumas taxas que são calculadas para saber se tem viabilidade, que é muito importante. Mas eu passo na rua e eu vejo um monte de carro. Ok, taxa de ocupação, certo? Vamos calcular que nós tenhamos lá 70% de taxa de ocupação. Ótimo, a empresa está faturando. Tem a taxa de respeito. Desses 70%, quantos respeitam o pago? Eu pago 40%. Então tá, então se nós temos uma taxa de respeito de 40% de 70%, então nós temos 28% da ocupação total pagando. 28% não supre nunca as despesas mensais. E o déficit só vai aumentando. Ok, o que a gente pode fazer? Vamos aumentar a tarifa? Se a gente tiver que aumentar a tarifa para poder suprir essa demanda, de R$ 2 que é a média, ela tinha que chegar em R$ 6, R$ 7 a média da hora. Mais caro que um privado. Lá em Porto Alegre é R$ 10. Vocês vão pagar quase em Porto Alegre, impossível, né? Mas vamos fazer o seguinte então, vamos aumentar o número de vagas. Mais vagas, mais gente pagando. Existe um equilíbrio, tá, entre o número de vagas versus o número de funcionários e a taxa de ocupação. Eu posso aumentar mais 1.000 vagas, 700 para 1.700. Ok, eu vou duplicar o faturamento? Talvez sim, talvez triplique o faturamento, mas talvez quadruplique meu custo. Eu tenho que ter mais funcionários, mais pessoas, mais rescisão, mais infraestrutura, tudo muito mais. Então existe uma taxa de equilíbrio. Itaquari estava nessa taxa de equilíbrio. E tem uma outra particularidade da cidade, que é o seguinte: poderia ser feito nas transversais das ruas principais o rotativo, que são as áreas de fuga, onde as pessoas deixam de estacionar na principal e vai para a área de fuga. Aconteceu isso. Isso é fato. Não é estatística, é fato. Vamos colocar ali o estacionamento? Vamos. Como a cidade, o centro, onde as pessoas vão, é próximo onde elas podem estacionar, elas vão mais longe. Nós teríamos que fazer quase que toda a malha da cidade zona azul. E aí, para cumprir o contrato que está lá, tem que ter um monitor a cada tantas vagas, a empresa não ia ter equilíbrio nunca. Por quê? Porque não tem espaço demográfico, geográfico, para a gente poder trabalhar com mais pessoas com menos carros e muitas vagas. Ou seja, não fecha o número, esse cálculo não fecha. Então, a gente calculando nisso, baseado nisso, a gente fez uma consultoria, contratamos uma consultoria, ficamos 2 semanas, todos os dias, contando todos os carros.
No mês de outubro, a média de ocupação nas ruas principais, onde nós temos ali umas 600 vagas, a média do dia inteiro era de 230 carros. Né? Ok? 30%, é um pouco menos que 40%. Desses 30%, metade nem isso paga. Nós tivemos, estão aqueles relatórios ali, até esqueci de colocar na apresentação, peço desculpa por essa falha. Nós tivemos faturamento no mês de outubro e novembro, uma média de R$300 por dia. É impossível trabalhar com R$300 por dia. Não chega nunca ao número. Né? Então, baseado em todos esses dados, todas essas estatísticas e realidade do município, não cabe no município para a Estacione, no formato que foi confeccionado no edital, com valor de repasse de outorga, aonde, independente do faturamento que a empresa tivesse, ela tinha que pagar um percentual de repasse à prefeitura, sendo que o valor mínimo fixo era de R$20 mil. Ou seja, a empresa ela não cabe, né? O que foi licitado não cabe. E como o senhor prefeito comentou, se nós tivéssemos que mudar essas regras que ia mudar o esqueleto do processo, tem que fazer nova licitação, né? Com novos modelos, novas regras, novas premissas. A empresa está disposta, né, se tiver que abrir mais informações, fazer mais discussão, ela está disposta a ajudar. A gente não veio aqui para fazer nenhuma brincadeira na cidade, a gente veio fazer um trabalho sério. Claro que a gente sabe que durante o processo da empresa no município houveram muitas conversas de bastidores, que a empresa ia fazer isso, que a empresa ia demitir não sei quem, que estava todo mundo na rua. Pelo contrário, uma vez eu cheguei aqui para ver como é que estava a empresa, tinha um monte de gente dizendo que estava procurando emprego porque tinha uma notícia que a empresa ia quebrar. No momento alguma empresa ia quebrar. A empresa tem sócios com um poder aquisitivo muito grande, não é isso que ia quebrar a empresa. Mas ninguém rasga dinheiro, a gente está aqui fazendo um trabalho sério e trazer a organização do trânsito para o município para ter a sua recompensa. Baseado em tudo isso, a empresa ainda se predispõe, conversando com o seu prefeito, a gente propôs para ele e deixou bem aberto. Nós temos outros exemplos de outros municípios que não é uma empresa que opera, é alguma entidade da cidade, ou CDL, ou a Casa